dia, pessoal, tudo bem? Como estão essa semana? Um reinício, né, depois de uma pausa merecida. Espero que todos estejam bem e motivados para a gente recomeçar os nossos estudos, né? Para quem não lembra, só uma rápida passagem pelos nossos conteúdos. A gente estava estudando ondulatória, passamos pelos conhecimentos básicos, pelos fenômenos ondulatórios, entramos em cordas vibrantes e falamos um pouco da dualidade, né, da luz como onda-partícula. Hoje a gente introduz alguns conceitos específicos da acústica, né, que vai trabalhar especificamente ondas sonoras. Então a gente vai começar hoje o estudo de ondas sonoras como principal característica, né, do ponto de vista das qualidades da onda, dos fenômenos que a onda pode sofrer, da produção da onda sonora, né, em vários aspectos a gente vai trabalhar o som. E para começar, o que é o som? Né? O que é o som? Da onde vem o som? Como é que a gente pode gerar o som? Só relembrando da primeira aula de ondulatória, o som é uma onda mecânica. Por ser uma onda mecânica, ele se propaga vibrando o meio, né, no qual ele foi gerado. Então o som se propaga no ar, sim, gerando uma vibração longitudinal no ar. E quando você tem a composição, por exemplo, de várias ondas sonoras, né, periódicas, você cria o que a gente chama de música, né? Diferentemente do ruído, que existem alguns sons inesperados, né? Alguns ruídos, digamos assim, a gente pensa fisicamente na música como uma sequência de ondas ou uma composição de ondas periódicas, né? Bom, e a gente vai falar um pouco também sobre instrumentos musicais, como é que a gente gera as diferentes notas, né, em instrumentos de sopro, em cordas vibrantes, como a gente viu, a gente vai rever um pouco também, tá? E mais especificamente, hoje a gente vai analisar a onda sonora de maneira qualitativa. Na próxima aula a gente vai falar de maneira quantitativa. A gente tem diversas ondas mecânicas, né? E a gente considera os sons que a gente costuma descrever como sons audíveis, né? Que são sons perceptíveis de acordo com a capacidade humana. E esses sons eles se restringem a uma pequena faixa de frequência, bem restrita mesmo. Então existem vários sons que a gente não ouve. Então os sons audíveis eles estão ali entre 20 e 20 mil Hz, tá? Que é 20 mil. Abaixo disso a gente tem os infrassons e acima dessa frequência os ultrassons e hipersons. Então existem alguns, por exemplo, aquele apito que a gente usa, que o adestrador usa para chamar o cachorro, sons de morcego, são sons que existem muitas vezes e a gente não consegue captar por conta da faixa de frequência, por estar fora da faixa de frequência. Além disso, a gente também vai perdendo essa capacidade ao longo da vida, né? Então, à medida que a gente vai ficando mais velho, a nossa capacidade de perceber essa faixa de frequência ela também se reduz. Então, uma criança ele é capaz de observar alguns sons que o adulto ou o idoso não consegue mais, tá? Então, isso é importante relembrar também. A nossa faixa audível ela é variável no decorrer da vida, para menos no caso, né? Bom, e do que a gente vai falar hoje em relação aos sons? As qualidades fisiológicas. Quais são? A gente vai escrever 3 qualidades fisiológicas do som: intensidade, altura e timbre. Nessa videoaula de hoje eu vou trabalhar apenas de forma qualitativa, tá? Descrevendo quais são as 3 características. Agora, na próxima aula a gente vai destacar uma delas, que é a intensidade, e vai descrever um pouco matematicamente, porque a intensidade se relaciona com energia, com potência e determina o nível sonoro, que é o que a gente utiliza para verificar a poluição sonora, por exemplo, tá? Bom, a altura é bom ficar muito atento, porque a altura, para quem não é da música, né, acaba sendo usado de maneira errada no dia a dia. O senso comum, né? A gente fala sobre a altura se referindo ao volume do som. Não é assim. Na verdade, vocês sabem que a altura, fisicamente falando, né, de forma qualitativa, ela se relaciona com a frequência do som. Então, o som que tem alta frequência
ele é um som mais alto. Um som que tem baixa frequência, ele é um som mais baixo. E qual que é o efeito desse na onda que você ouve? Agudo ou grave. Então o som agudo, ele é um som com alta frequência, a gente chama de alto. O som baixo é um som de baixa frequência, que é o grave. Então não confunda volume com altura, tá? Som grave são sons baixos. Som agudo, sons altos. Né? Então, muita frequência. O som B, a onda B, ela é mais aguda que a onda A, se a gente pudesse representar o som dessa maneira no desenho. Tá? Claro que o som não é uma onda transversal, mas ela é mais fácil de ser vista no desenho, por isso está desenhado assim. Então o B representaria um som mais agudo, tá? E portanto mais alto, porque tem maior frequência, mais repetições. O som A, ele é mais grave do que o som B, porque ele tem menos repetições, tem menos frequência, tá? Menor frequência. O timbre, ele é uma identidade do som. Tem a ver com a origem do som. Quem gerou esse som? Então o timbre ele tá mais ligado, né, às características do material ou do instrumento que gerou aquele som do que com a onda em si. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada nota tocada por vários instrumentos. Você consegue distinguir qual foi o instrumento que tocou cada nota. Por que você consegue? Porque cada nota ela tem uma característica, ou cada instrumento tem uma característica específica e uma capacidade específica de gerar determinados sons ou determinadas notas. Né? É o que a gente chama de a nota pura, né, e os seus harmônicos. Quando você toca um instrumento qualquer, ele é capaz de gerar uma determinada nota e gerar outros harmônicos acima daquela nota, por exemplo. E isso gera a composição final daquele som. Por isso que tem diferença entre a onda simples, a nota simples, e os diferentes instrumentos ou fontes sonoras. Porque essas ondas mais irregulares, elas são, na verdade, o resultado de uma composição de vários sons gerados por um instrumento. Tá? Então o timbre ele tem ele mostra essa identidade do som, da onde que ele veio. Certo? Tanto a altura quanto o timbre são analisados de forma puramente qualitativa, tá? É teórica, não existe, é conceitual, não existe uma descrição matemática, ou pelo menos a gente não trabalha uma descrição matemática para essas qualidades. Agora, a intensidade, ela traz consigo uma descrição matemática importante. Tá? O que é a intensidade? A intensidade tem a ver com a energia, né, que o som tem, digamos assim. Podemos relacionar com o volume? Não é a mesma coisa, mas podemos sim. Quando você aumenta o volume do som, o som sai mais forte da caixa de som, ou seja, ele sai com uma energia maior. Então uma pessoa que está mais longe vai conseguir te ouvir. Por quê? Porque o som é mais intenso, é mais forte, ele tem mais energia para ir mais longe. Né? Isso tem a ver com a potência da caixa de som? Sim. Porque quanto mais potente for a caixa de som, mais energia ela consegue fornecer a onda sonora para se propagar. Então, quando você fala de intensidade, tem a ver com a energia, que está associado com a amplitude. Né? Lembrando que a amplitude é a metade de cima e a metade de baixo da onda. Então, quando a amplitude é maior, o som é mais intenso, quer dizer que ele é mais forte. Quando a amplitude é menor, o som é mais fraco. Imagina uma onda do mar e um tsunami. O tsunami tem uma amplitude maior, tem mais energia, causa maior estrago. Né? Então a onda, quando eu falo de intensidade, eu falo de energia da onda, eu falo da potência da fonte sonora que deu origem àquela energia. E a gente também caracteriza, né, no dia a dia essa intensidade por meio de uma grandeza chamada nível sonoro. Nível sonoro nada mais é do que uma grandeza para medir a intensidade do som, né, de forma mais concreta, digamos assim. E ela é uma grandeza que ficou famosa e que é importante por medir os decibéis, né, que nada mais é do que o nível de poluição sonora, o nível sonoro, e se está adequado ou não, né? Tem medidores de decibéis hoje em dia, enfim. E é isso. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco essas questões matemáticas sobre a intensidade, e essa introdução de hoje é para que vocês, né, saibam do que se trata: altura, intensidade e timbre.
A partir da próxima aula a gente vai detalhar um pouco mais essas questões e outras também, tá bom? Galera, muito obrigado, boa semana, bom retorno a todos e nos encontramos no chat. Até logo.